Mateus capítulo 13, versículo 24, um texto conhecido, muito conhecido, que fala sobre o joio e o trigo, e que Deus tocou no meu coração e quer falar conosco nesse texto. Vamos orar. Mais uma vez, na tua presença, Deus, te pedindo ao Pai perdão por todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros. E te peço, ó Pai, para que eu possa ser instrumento de bênção, que eu possa, Senhor amado, pregar a tua palavra, e que todos aqueles que ouvirem essa palavra possam ser abençoados por ti, Deus. Abençoa cada filho teu nessa noite, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Diz assim Mateus 13, 24. Propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Irmão, se você for estudar, se você for fazer uma pesquisa rápida na internet para saber o que é o joio ele é idêntico ao trigo, ele é igualzinho ao trigo, só tem uma coisa: ele é oco, ele não tem nada dentro. O trigo tem o trigo dentro. O trigo, ele é cheio por dentro. O joio, não, ele não serve para nada. Ele não serve para absolutamente nada. Por quê? Porque ele não tem nada, não se tira nada dele. Mas ele é muito idêntico, ele é muito igual. Por isso que o dono da colheita falou para os seus funcionários não arrancar. Por quê? Porque estava muito pequeno e estava tudo igual. E não ia saber quem estava cheio e quem estava vazio. Tinha que deixar crescer, para poder eles conseguirem saber quem era o joio e quem era o trigo. Porque eles iam mexer, iam abrir, iam ver quem estava cheio e quem estava vazio. Então, o dono falou, que ajuntar o joio depois que crescesse, para lançar no fogo, ou seja, no inferno, e o trigo separar no celeiro de Deus, o céu. Então, o que Deus ele quer falar conosco nessa noite? Sabe, irmãos, é importante nós sabermos, que o que Deus está falando para mim, ali atrás sentado, é que o mais importante é saber que a maioria de pessoas que estão na igreja, muitas delas não nasceram em berço evangélico, elas não nasceram em lar cristão. Então a grande maioria das pessoas que chegam na igreja
A grande maioria das pessoas que caminham, começam a caminhar na igreja, elas são joio. E Deus fala para mim que é possível o joio virar trigo. No espiritual, é possível o joio virar trigo. Também é possível o trigo virar joio. No espiritual, tem como transformar o joio em trigo. Tem como transformar o joio em trigo. E é isso que nós temos que saber. Por quê? Porque muitos que entram para a igreja entram como joio. São as prostitutas, são os adúlteros, são os ladrões, são os afeminados. Tudo isso chega na igreja como joio. E na caminhada deles, eles vão virando trigo. E a gente tem que entender que o joio está junto com o trigo dentro da igreja. Os dois estão juntos. E aí, da mesma forma que o joio vira trigo, o trigo ele tem que tomar cuidado para não virar joio. Da mesma forma. Porque nem todo joio que entra na igreja vai virar trigo. Infelizmente, nem todo joio que entra dentro da igreja vai virar trigo. Por isso que Deus vira e fala assim, na palavra de Deus: nem todos de Israel são israelitas. O que quer dizer isso? Nem todo mundo que está dentro do povo de Deus faz parte dele. Por isso que Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso que Deus fala essas coisas para nós dentro da palavra de Deus. E aí nós temos que entender que o joio pode virar trigo, mas o trigo tem que tomar cuidado para não virar joio. E nós temos que estar atentos a isso, irmão. Por quê? Porque o joio é igual ao trigo. Ele vai dar a paz do Senhor, ele vai te cumprimentar como crente, ele às vezes vai se vestir como crente, ele às vezes vai fazer coisas como crente, mas por dentro ele é vazio. E aí, como é que eu sei, como é que eu conheço o joio do trigo? Deixando ele crescer, convivendo. Eu vou vendo as atitudes, eu vou vendo aquilo que ele faz, eu vou vendo. Eu tenho que estar atento. Eu não posso ser menino espiritual. Eu tenho que estar atento para o joio não me influenciar. Porque aí, eu que sou trigo e sou cheio, acabo ficando vazio, igual o joio que me convenceu. Os trigos que estão na igreja, eles estão dentro da igreja para tentar ajudar o joio a virar trigo. A igreja não é lugar de trigo virar joio. A igreja é lugar de joio virar trigo. É o joio, é o errado que tem que virar certo. O certo não pode virar errado. É isso que você tem que entender. Por quê? Quais são as características do joio? As características são aqueles que não gostam de orar, aqueles que não gostam de jejuar, aqueles que falam mal de igreja, aqueles que falam mal do pastor, aqueles que causam intriga, aqueles que fazem confusão. Nós temos que estar dentro. Esse pessoal está dentro da igreja. Eles têm características. Eu tenho que estar ligado. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque eu não posso virar joio. Eu tenho que ajudar o joio a virar trigo. Por quê? Porque senão eu posso ficar vazio e ser lançado no inferno. Porque eu entendo que nem todo mundo que vai chegar na igreja
vai virar trilho. E esse é o maior problema. Tem muita gente inocente na face da terra. Tem muita gente sem maldade na face da terra. Aí a pessoa entra na igreja, pensa que todo mundo que está dentro é santo. A pessoa entra na igreja e pensa assim, todo mundo aqui é crente, todo mundo está aqui, faz tudo que é certinho, todo mundo aqui não faz nada errado. Irmãos, não é assim que a banda toca. A igreja é um lugar que está lotado de joio, que precisa virar trigo, mas eu tenho que entender que muito joio vai continuar joio e não vai conseguir virar trigo. Porque ontem eu tive uma brincadeira lá perto da minha casa, aonde eu encontrei um rapaz que ele ficou perguntando falar comigo, porque eu sempre pregava para ele e tal. Na última brincadeira, que teve lá uns 2 meses, será um mês e pouco, eu fui lá e falei assim, pô pastor, eu estou indo para a igreja. Eu falei, é mesmo, rapaz? Estou indo para a igreja. Só está sendo duro para mim, porque minha esposa, ela é usuária, né? E aí cheira cocaína e tudo, e aí ela chega 3 horas da manhã em casa, passou a noite cheirando e tal, e eu estou indo a Deus por ela. Aí eu falei, faz parte, continua orando. Não, a única coisa que eu estou fazendo ainda é fumar um cigarro, ainda fumo e tal, mas estamos na igreja, uma igreja grande, a gente já sabe qual é. Ele falou assim, lá me batizaram. Aí eu até pesquisei na época, onde batizaram fumando? Batizaram. Aí eu falei pra ele, né? Eu fiquei pra ele que isso era errado, não era certo e tudo. Aí ele falou, mas estou aí, eu estou tentando aí, estou lutando, quero mudar de vida, que não sei o que, papapá, não sei o que lá. Aí chegou lá ontem, ele chegou, quer dizer, voltou a tudo que era antes. Demorou a vir falar comigo com vergonha, pensando que eu constranguei, que eu falei, falei nada. Veio com uma garrafa de Heineken na mão, cigarro na boca, já tinha dado como diz aí, uma narigada por aí e tal. Aí ele falou, pô pastor, Deus vai falar contigo porque não, Deus te abençoe. E a gente olha e vê, né, que não é fácil para o joio virar trigo. Não é fácil. Por quê? Porque é muito difícil você se encher. Porque para eu me encher, eu tenho que largar as coisas erradas. Para eu me encher, eu tenho que frequentar culto. Eu tenho que ir ao culto. Sabe? Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ouvir a palavra. A Bíblia fala que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que vem a fé. E eu tenho que entender que essas coisas fazem parte, né? Para que eu possa me tornar alguém cheio e virar trigo, irmão. Eu tenho que buscar. Eu tenho que orar. Mesmo quando eu não estou com muita vontade, né? Então, eu tenho que entender isso. Hoje é um dia propício. Eu estava lá em casa, deitadão lá no meu sofá, dei uma cochilada à tarde, que eu não sou de ferro, acordei já na hora para ir para a igreja. Irmão, a carne grita, que vontade de ficar deitado. Mas a carne grita, mas grita com uma beleza. A vontade, num tempo desse como hoje, domingão, irmão, é deitado vendo televisão, deitadão lá, comendo uma besteirinha, um pãozinho, um negocinho, bebendo refrigerante, tomando chocolate.
O dia passa por incêndio. É a vontade da carne. Só que o que eu entendo é que eu preciso ser trigo. Eu preciso ser trigo. Então eu tenho que vencer o frio, a vontade de ficar deitado, a disposição que dá, porque dá uma indisposição, dá uma lombeira, dá um desânimo. Mas eu tenho que vencer isso tudo. A chuva. Tem que vencer essas coisas. Porque ontem eu fui para a brincadeira, eu fui sair bem na chuva. Não choveu, mas quando eu vim embora, foi até bom, que o tempo todo não choveu. Quando foi umas 4 horas da tarde, que a hora estava indo embora, choveu. Eu fiquei lá um pouquinho conversando com os amigos lá, mas choveu. Eu não deixei sempre que choveu, porque fez frio. Agora eu deixei de igreja. E eu preciso ser trigo. E eu preciso tomar cuidado para não virar joio. Eu preciso estar atento para eu não pegar a influência de quem é vazio, para eu não ser influenciado por quem é vazio. E como é que eu vou perceber quem é vazio? Eu percebo pela própria atitude, irmão. A pessoa às vezes quase não frequenta a igreja, aí tu olha para a pessoa tu está na igreja, não consegue achar nada na Bíblia. Tem gente que está há anos na igreja e não consegue achar um livro do Novo Testamento. Há pouco tempo dentro da igreja, que tem quase 30 anos de igreja. Foi às vezes o Alisson tinha que ir lá pegar a Bíblia da pessoa para poder achar, um livro fácil de achar. É inadmissível uma pessoa que tem 30 anos de igreja, 30 anos de idade, uma pessoa que consegue achar um livro. É inadmissível, irmão. Isso aí é a característica de pessoas vazias que não lêem Bíblia em casa, irmão. Às vezes você pode ficar até um tempo sem pegar a Bíblia, mas por tanto que você já leu, de tanto que você já leu a Bíblia, você vai saber o que está mais ou menos dele. É natural, vai saber. Agora, se a pessoa nunca pega a Bíblia, ela não vai conseguir achar nada. É impressionante que tem pessoas que não conseguem achar nada, tendo quase 30 anos de igreja. E é isso que nós temos que estar apercebido, irmão. Apercebido. Pessoa que não fala para orar, pessoa que fala mal da igreja, irmão, tem que estar percebido. São atitudes de quem é joio, de quem está vazio e pode ser lançado no fogo no final. E Deus, Ele quer que a gente entenda isso, por quê? Porque Deus quer que nós sejamos trigo. Por quê? Porque Ele quer nos separar para a eternidade. Por quê? Porque quem Deus abençoa é trigo. Quem Deus abre porta é trigo. Quem Deus cura enfermidade é trigo. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que sair aqui nessa noite compreendendo isso. Eu tenho que me esforçar em ser trigo. E tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o diabo, que é o inimigo, ele planta o joio para tentar fazer com que você, de trigo, você volte atrás e vire joio. Você vê, o rapaz começa a caminhar. Ele sente a necessidade de mudar. Ele sabe que ele precisa mudar. Da última vez que ele falou assim: poxa, eu preciso ver o meu futuro. Porque se eu envelhecer, ele parece até uma caveira. Ele é pele e osso. Magro, assim, uma coisa absurda. Ele me falou: eu preciso mudar, porque o meu futuro não vai ser bom. Só que o problema é que tem muito joio perto dele.
E quando nós decidimos entrar para a igreja para ser trigo, nós temos que andar com quem é trigo. Se hoje eu sou trigo, se hoje eu consigo ser trigo, é porque eu me afastei de quem é joio e minhas amizade é quem é trigo. É lógico que eu conheço muita gente, é lógico que eu vou em brincadeira que não é de crente. Eu conheço, mas não são meus amigos. Não são meus amigos. Meus amigos são aqueles que são trigo. São aqueles que me ensinaram a buscar na mata. São aqueles que me ensinaram a orar de madrugada. São aqueles que me ensinaram o caminho a qual eu tenho que fazer para eu conseguir ser trigo. Esses são meus amigos. Porque se eu for lá com joio, eu posso voltar a ser joio. Eu posso voltar a ser vazio. E esse é o meu perigo. Meu perigo é eu não conseguir reconhecer quem é o joio e me tornar um deles. Esse é o perigo. Por quê? Porque o joio é o crente. Teoricamente o joio é o crente. Ele está dentro da igreja. Ele está no meio. Ele está junto. Só que ele não é mais um trigo. Ele é diferente. E aí qual é a minha parte? A minha parte é: eu não posso me ajuntar com o joio. Eu tenho que me ajuntar com o trigo. Porque se eu me ajuntar com o joio, eu acabo virando algo vazio a eles. Isso é muito perigoso na minha vida. Isso é muito sério. Eu tenho que vigiar com isso. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o joio quer que você queime com ele. Apenas isso, verdade é essa. Qual foi a intenção do inimigo plantar o joio junto do trigo? É levar o trigo junto para queimar. Por que o inimigo plantou o joio junto do trigo? Porque ele quer que na hora da colheita sempre vai um trigozinho junto. Sempre vai um trigo junto para queimar junto dele. Então, eu preciso reconhecer o joio para me ajuntar com o trigo. Eu preciso tomar cuidado, irmão. Eu preciso tomar cuidado para não trazer problema na minha vida. Nós já tivemos experiência aqui na igreja que infelizmente tem pessoa que teve que sair. Por quê? Porque era um joio que o perigo era tanto que podia ter fechado na igreja. Eu já tive pessoas aqui, mais de uma. Eu tive uma menina lá na igreja, lá também foi, que arrumou um problema tão grande que podia ter fechado a igreja. Sendo somos de Deus, tinha fechado a igreja. E aí você tem que tomar posição, por quê? Porque o joio, ele não pode ficar para influenciar o trigo. E outra, a gente está atento que o joio, ele sabe como convencer. O joio, ele sabe como falar. O joio é mentiroso. E o joio, ele mente parecendo que é a maior verdade do mundo. E se eu não estiver ligado, eu caio na mentira dele e vou ser queimado junto com ele. E vou para o inferno junto com ele. Se eu caio na lábia do joio, eu vou para o mesmo buraco que ele vai. Então, eu tenho que saber aonde está o espiritual e onde não está. Eu tenho pastores que amigos meus falam assim: olha só, a pior coisa que tem é irmão que chega na igreja falando mal da outra igreja, falando mal do pastor, falando mal da igreja. É a pior coisa que tem. Sabe por quê?
99% não vai fazer isso na tua igreja também. 99% não vai fazer nenhuma coisa na tua igreja. A pessoa sai da igreja, o que acontece? Quando a pessoa sai de uma igreja e ela vai para outra, nunca há um problema delas. Nunca ela foi ocupada. Pode notar. A pessoa que sai de uma igreja para outra, sempre é a outra igreja que está com problema, sempre a outra igreja que está ocupada, sempre é um pastor que está ocupado, nunca ela é a culpada. Irmão, eu nunca vi alguém chegando aí e falando assim, só, eu fiz besteira, eu fiz errado, e saí da igreja porque eu quis sair. Eu que caí no mundo, eu que saí com a mulher do fulano, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, e por minha culpa mesmo saí da igreja. Eu nunca vi. Em tanto tempo de igreja, eu nunca vi. Geralmente a pessoa que vem de outra igreja para vir para a nossa ou qualquer outra igreja, sempre vem falando mal da liderança, sempre vem falando mal do pastor, sempre vem falando mal da igreja. Irmão, e são essas pessoas que daqui a um tempo vão sair da tua igreja, falam mal de você, falam mal do pastor. Bem, isso é a característica de joio. Isso é a característica de joio. Característica de joio. Não para em igreja nenhuma. Não para em igreja nenhuma. Fica pulando de igreja em igreja igual não sei o que. Não cria raiz. Não cria raiz. É outra característica de joio. Hoje nós temos aí dias aí, nós conhecemos pessoas que nunca conseguiram ser ovelha. Nunca. Ficaram em 10 igrejas e nas 10 saíram. Sem nem dar tchau para pastor. Só fazendo besteira. E hoje se titularizou pastor e está com a igreja. Meu irmão, o princípio para ser pastor é você ter sido uma grande ovelha. O início para você ser pastor é você ter conseguido congregar debaixo da autoridade de alguém. Como é que alguém que nunca ficou debaixo da autoridade de ninguém vai querer ser autoridade? Nós estamos vendo dia, nós temos que reconhecer isso, irmão. Nós temos que ver. Porque isso acontece? Tem gente que conhece essa pessoa e acaba seguindo ele atrás de um cara desse, que não tem nada para ser pastor, não tem condição nenhuma para ser pastor, não sabe nem falar, nunca foi ovelha em lugar nenhum, mas tem gente que segue um cara desse. Sabe isso? Isso aí são pessoas que não estão ligadas para saber quem é joio e quem é trigo, quem tem alguma coisa dentro e quem não tem nada. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Por quê? Porque Deus quer nos separar. Mas para isso tudo acontecer na nossa vida, nós precisamos estar em busca de ser trigo. De ser trigo. E a característica de pessoas que estão virando trigo são aquelas pessoas que chegam na igreja como joio, cheirando, bebendo, fumando, fazendo essa besteira, e essas pessoas começam a conseguir alargar essas coisas todas. São pessoas que estão em processo de virar trigo. Elas estão no caminho de virar trigo. Esse é o verdadeiro processo. E nós temos que estar atentos a isso, irmão. Por quê? Porque quem quer ser trigo vai andar com quem é trigo. Para quê? Para crescer, para aprender e para ser separado por Deus. Que nós possamos sair daqui hoje com essa palavra, com essa mentalidade. Uma coisa que Deus falou no meu coração,
joio vira trigo. No espiritual, joio vira trigo. E graças a Deus por isso. Porque o que é isso? Quem é vazio, chega na igreja vazio, pode se encher. E quando você se enche, você muda de lado. Agora, se chega na igreja vazio, continua vazio, vive vazio, você está fadado a ser lançado no fogo. Mas quem quer sair do vazio e se encher, Deus está aqui para fazer isso. Aleluia. Deus, Ele quer fazer isso. E Deus quer me separar para uma vida abençoada e para uma vida de vitória. Amém. Só que pega um dia.